Bioimpedância, tem um monte de equipamento no mercado, mas você que já fez alguma avaliação desse tipo, sabe o que diferencia os equipamentos? Ou você que está pensando em adquirir um equipamento, sabe se realmente vai ser efetivo para a sua prática profissional? A gente tem que entender que existem equipamentos domésticos, como é o caso daquela balancinha que você já deve ter visto ou feito em algum lugar, e equipamentos médicos, como é o caso da Secam BCA 515. Como vocês podem observar, tem uma diferença técnica significativa entre os equipamentos, consequentemente ele vai ter um nível de precisão também significativo entre eles. Mas tá, Bruno, então qual que é a diferença daquela balancinha que tem uma média ali de custo de 400, 500 reais e equipamentos como esse, que custam mais de 100 mil reais? Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem a diferença de número de eletrodos e, consequentemente, a região do nosso corpo que ele vai avaliar e estimar outra região. Então a gente tem equipamentos que são bipolares, que é o caso das balancinhas, e também o caso desse daqui, que eu já vou falar um pouco mais sobre ele. Equipamentos tetrapolares, ou seja, tem 4 eletrodos, e equipamentos octapolares, como é o caso da Secam BCA 515, que ele mede o nosso corpo inteiro. Mas o que vai trazer a diferença de precisão e número de variáveis é principalmente o número de frequência de corrente com que eles trabalham. Então equipamentos mais simples geralmente trabalham com uma frequência só, e a gente tem os equipamentos que são multifrequenciais. Aqui na clínica, a Valiara já está há 10 anos no mercado. De 2014 até 2020, a gente trabalhou com uma Embore 370, que ela avaliava com 3 frequências de corrente. A Seca, ela avalia com 19. E o que é muito legal desse equipamento aqui, que por mais que ele seja o melhor do mundo, ele não é tão difundido no mercado como é o caso da marca Embore, porque ele tem só esse equipamento na linha, eles conseguiram trazer realmente uma correlação com o equipamento padrão ouro em avaliação, que é o DEXA. Então, todos os testes que a gente já fez e os estudos de validação desse equipamento, a gente tem um nível de precisão super legal. Agora, o que eu falo para você é, não necessariamente para a sua prática profissional, você precisa ter um equipamento como esse. Escolha qual vai ser a vantagem e a experiência que você quer trazer para o teu tipo de público. Hoje, o problema das redes sociais é que o pessoal fala muito, só que não necessariamente o perfil de público que um grande nome da área trabalha vai ser o que você vai trabalhar no seu dia a dia. Aqui na Valiara, a gente trabalha principalmente com pessoas que são sobrepesadas e obesas. Consequentemente, se eu trabalho com a antropometria, eu vou ter um nível de erro. Então aqui na Seca eu consigo minimizar a questão do nível de treinamento do avaliador e também da minha espessura de dobra cutânea e ter variáveis muito legais. Além da adequação músculo-gordura, eu tenho a água extracelular, que esse é um fator fundamental quando a gente fala do nível de precisão dos equipamentos de avaliação. Quando a gente trabalhava com a Embore 370, se eu tinha uma pessoa que ela estava um pouco mais inchada no mês, como que aquele equipamento ia avaliar aquela pessoa? Ia considerar que ela ganhou massa muscular porque ela está mais hidratada. Se no outro mês ela perdia água, consequentemente ele ia identificar que aquela pessoa perdeu massa muscular, eu ia ficar variando o meu resultado, o meu percentual de gordura, e eu não ia ter tanta precisão assim. Como esse equipamento ele consegue fazer essa diferenciação, ele minimiza esse erro. Então é muito legal que com esse equipamento a gente consegue ter ainda mais precisão e, claro, uma experiência do usuário da forma que a gente quer entregar aqui na nossa clínica. E agora eu quero explicar para vocês uma outra dúvida muito comum que a galera tem qual que é a diferença de antropometria e bioimpedância? Por mais que aqui na Valiara eu trabalhe muito com a bioimpedância, já são mais de 30 mil avaliações realizadas nesses nossos 10 anos de clínica, eu tenho a minha certificação ISAC nível 1, que é a Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria. Então, para que a gente tenha a mesma padronização, seja aqui no Brasil, seja no Japão, quando a gente fala em antropometria, essa vai ser a sociedade que vai certificar todos os profissionais. E eu sou um dos 3 do Paraná que tem esse certificado aqui, de ISAC nível 2. Então, eu domino realmente as 43 medidas padronizadas pela ISAC. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala em prática clínica, seja antropometria, seja bioimpedância, são métodos duplamente indiretos, então todos eles têm vantagens e desvantagens. Aqui eu preciso ter a padronização, o nível de treinamento do avaliador e principalmente entender se o meu público se enquadra para essa experiência. A bioimpedância, como eu já falei para vocês, com indivíduos sobrepesados e obesos, ela acaba sendo muito mais confortável. E é isso que a gente buscou trazer aqui na clínica. Então eu vejo a galera discutindo muitas vezes qual método é melhor ou pior e esquece qual é o foco fundamental de uma atuação profissional, qual é a experiência do usuário que você quer entregar. Então se você tem alguma dúvida sobre bioimpedância e também sobre antropometria, comenta aqui embaixo aqui no vídeo, não deixa de curtir aqui e vamos conversar mais sobre esse tema.